Falar um pouquinho então sobre a cólera. E nós temos duas mensagens lá que estão inseridas lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essas duas mensagens, uma é de um espírito e a outra é de um espírito chamado Hahnemann, que todo mundo deve conhecer. Tem um livro que ele escreveu muito famoso chamado Organon, que é sobre homeopatia. Então o Hahnemann trabalhou muito essa questão de homeopatia, apesar de ele ter lidado com a arte quando era jovem, né? É interessante quando a gente vê uma criança, um jovem, a gente nem imagina o que ele vai fazer depois, né? Às vezes a gente fica assim aborrecidinho, porque ele é meio traquinas, criança, depois ele cresce um pouquinho, começa a ficar assim meio descabeçadinho, vai para um lado, vai para o outro, e a gente fica naquela tensão, mas aí quando chega um momento parece que ele encontra um eixo assim, e se acerta nesse eixo e faz coisas maravilhosas, né? Então, a gente tem que sempre pensar que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos... Tem gente que tem bisneto aqui, não? Ninguém tem ainda? Eu estou quase tendo, viu? Estou quase tendo aqui. Não, é brincadeira. Minha neta mais velha tem 15 anos. Bom, então nós vamos falar sobre a cólera. E eles fazem umas colocações muito interessantes. Eles ficam falando, chamando a gente a uma atenção. E nós precisamos pensar o seguinte: o que nos aborrece? Vocês já pensaram assim no dia a dia? Tem algumas coisas, alguns detalhes, algumas coisas pequenas às vezes, que nos irritam profundamente. Vocês já chegaram à conclusão disso? Já conseguiram encontrar isso? Olha para dentro de si, vamos ver se a gente encontra alguma coisa assim dentro de si, não é? Então, às vezes, uma coisa que as pessoas se encolerizam, se irritam facilmente no trânsito. Às vezes é uma coisa sem nenhuma importância e a pessoa se irrita tão profundamente. E às vezes é uma bobagem que não vai passar dali, né, daqueles instantes ali, e a pessoa às vezes fica com aquilo na cabeça, pensando aquilo horas e horas e horas e horas, à toa. Então, nós precisamos saber, encontrar o que está acontecendo, onde que estão essas coisas, por que essas coisas nos irritam. Isso é um ponto interessante, porque o Hahnemann diz para a gente assim, se a gente conseguisse se olhar no espelho e ver aqueles momentos que nós estamos irritados, é provável que a gente dê risada da gente mesmo, né? Porque a gente faz caras e bocas e gestos e coisas assim, e no fundo são até engraçadas, não é? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas é assim, o espírito assim, que nem eu, assim, um espírito meio galhofeiro. Então, de vez em quando ele vê algumas pessoas nervosas, irritadas de longe, em algum lugar, no metrô, ônibus, em algum lugar, a gente fica olhando assim e fala, meu Deus do céu, né? A pessoa está tão irritada, ela nem está se percebendo o que ela está fazendo, né? Como que ela está se comportando, as coisas que ela está fazendo. E aquilo algumas vezes chega a ser até engraçado. Então ele coloca isso de frente pra gente, porque nós temos tanto cuidado com a nossa aparência, né? Com a nossa roupa, perfume, cabelo, essas coisas todas, né? E às vezes a gente tem um hábito infeliz de se aborrecer e se irritar com qualquer coisa e a gente esquece, né? Que às vezes nós estamos fazendo ali um papel horroroso, né? Um papel feio, no fundo é isso. Mas o Hahnemann trabalhou muito com a medicina homeopática e ensina a medicina homeopática diversas daquelas bolinhas lá que ajudam, que procuram nos ajudar, para que a gente possa reduzir um pouquinho essa coisa forte que a gente tem. Até porque a irritação constante, vamos começar a pensar em torno da doutrina, não é? Não é uma coisa gratuita, não foi agora que nós ganhamos isso. As coisas que nos irritam também não são de agora, não foi inventada agora para irritar a gente. Existem coisas que nos irritam, mas já nos irritam há muito tempo, há muitos séculos às vezes. Não é? De uma forma ou de outra, aquilo nos irrita já há algum tempo, há muitos séculos. Então a gente vai devagarzinho procurando entender o que é que nós podemos fazer, porque eu tenho a sensação, não tenho certeza, mas eu tenho a impressão e a sensação de que nós estamos aqui, todos nós temos um interesse comum, que é o interesse de sermos melhores. Nós temos esse interesse, não é? Então, para a gente ser melhor, a gente precisa se estudar. Kardec ficou muito bravo também, ele ficou encolerizado quando o espírito respondeu uma coisa para ele. Olha o que ele perguntou para os espíritos: como é que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor?
E o Espírito respondeu assim: conheça-te a ti mesmo. Aí o Kardec ficou bravo: mas isso todo mundo já sabe. Mas a gente não está cansado de saber o óbvio? Pensem bem. A gente está cansado de saber as coisas. Os expositores vêm aqui, praticamente falam tudo a mesma coisa. Porque no fundo, não está falando para vocês, está falando para mim mesmo, né? Porque eu tenho que aprender. Vocês estão tendo paciência de eu vir aqui estudar comigo mesmo, porque a gente está falando para a gente mesmo. Porque no fundo é sempre mais ou menos a mesma coisa. Então conheça-te a ti mesmo. Aí o Espírito, com muito amor no coração, o Santo Agostinho foi da pá virada também, viu? Sabe que a mãe dele chegou a ponto de falar para ele? Chegou a ponto de falar para ele assim: se não for para você seguir Jesus, eu prefiro ver você morto. Olha o que ela falou para ele. Está lá no prefácio do Evangelho, segundo o Espiritismo. A Santa Mônica falou isso para ele. Olha só. Ele era da pá virada, o negócio era assim. Dava nó em pingo d'água, né? E depois veja o que se tornou. Então ele, com toda a paciência, com toda a compaixão, olha o quanto ele conseguiu, quantos degraus ele conseguiu subir assim rapidamente, né? Estou precisando também fazer bastante exercício, porque é só essa subidinha aqui, quase que tiveram que chamar o SAMU para mim aqui. Mas veja quantos degraus que ele teve que subir. Imagine só, que ele teve não, que ele subiu, porque ele... Então, Kardec, eu estou sentindo assim, ele falando assim, Kardec, tá bom, Kardec, eu vou explicar para você. Vamos fazer o seguinte: por que você não faz o que eu fiz na minha última encarnação? Olha a sugestão que ele fala. Assim. Aí ele vai explicando como é que ele fazia na última encarnação dele. Na última encarnação dele, ele sentava na caminha, sossegadinho, antes de dormir, e fazia um balanço do dia, o que tinha acontecido no dia. Então, assim, de manhã, tocou o telefone. Como é que a gente atendeu o telefone às 7 horas da manhã, por exemplo, né? Bom dia! Aí depois, se alguém perguntou alguma coisa, como estava o nosso humor, aí vai indo assim, a gente vai conversando com a gente, né? Vai vendo todas as coisinhas que acontecem, como a gente tratou a pessoa mais próxima da gente, dos maridinhos, a esposinha, a mãe, o irmão, o filho. Então ele vai mostrando isso, a gente vai trazendo em revista todas essas coisas. Como a gente se comportou no trânsito, quando chegou no trabalho, foi para algum lugar, foi no comércio, no mercado, algum lugar, como que a gente tratou aquela pessoa que nos atendeu, o caixa, por exemplo. Como é que a gente perguntou para o moço lá do mercado onde é que estava uma mercadoria que a gente não está achando. A gente virou as costas para ele, não deu nem bola, a gente agradeceu. Então isso vai, sabe, no trânsito, como que a gente se comportou quando alguém fez alguma coisa que a gente não gosta muito. Não foi uma coisa boa, foi uma infração de trânsito com a gente, né? Que às vezes acontece, a pessoa não dá certo, para de repente, sai de um lugar que você não está esperando. Como que a gente se comportou numa hora dessa, num momento desse? Como que a gente lidou com isso? Aí vai em frente, vai seguindo em frente, vai foi no médico, né? Como a gente tratou aquela pessoa que estava lá, a secretária do médico, às vezes tem lá uma moça que é a secretária do médico. Com que pensamento a gente fez aquela consulta, né? Pensando que aquele médico, isso daí, como que foi esse comportamento? Então o Santo Agostinho faz isso, para a gente fazer isso durante o dia, para passar em revista. E a gente chega, se a gente conseguir chegar até o final do dia, né? Porque às vezes a gente não consegue, mas se a gente conseguir chegar até o final do dia e falar assim, então no dia seguinte você faz uma proposta para você mesmo, porque vai ser um pouco melhor. Então na hora que você vai lá, sei lá, dá um empurrão de manhã em alguém, lá com as palavras, né? Aí você já segura um pouquinho, já retém um pouquinho, porque você pensa, puxa, foi assim ontem, tem que ser melhor. Se você vai pegar o elevador, hoje nem tem ascensorista nos prédios mais, mas aquela pessoa que está ali te orientando, dando orientação, no posto de saúde, por exemplo, como que você, apesar da cara feia dela, desagradável que ela fez para você, como que você se comportou diante daquilo? Então é assim que o Santo Agostinho faz para a gente poder ir se renovando. E olha, gente, isso é um negócio tão avassalador, mas tão avassalador, se vocês conseguirem
Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se a gente consegue, sabe? Porque é muito difícil. Sabe, chega a ponto de você conseguir fazer isso um dia, 2 dias, uma semana. Aí você, por exemplo, está numa situação que você está a fim de pegar a pessoa pelo pescoço, assim. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu não vou fazer isso porque senão vai dar um trabalho lascado à noite, eu vou ter que passar isso em revista, como é que eu vou justificar isso, como é que eu vou me comportar diante disso? A gente começa a evitar as coisas erradas, olha só que interessante. Aí, por exemplo, você vai jogar um papel assim como se não tivesse ninguém olhando, assim como a gente sempre faz, assim, né? Em algum lugar. Aí, meu Deus do céu, e depois eu vou ter que colocar isso no meu balanço, vai ficar ruim, melhor não jogar o papel ali, põe o papel no bolso, leva embora, sabe? Uma coisa assim. Dá lugar para alguém para passar na catraca do metrô, vai nem alguém precisar desesperado para passar. Quer pegar aquele trem que já está saindo, né? Sabe aquele trem que está saindo, vai dar um pulo, lá vai pegar em cima do trem lá por cima, vai pular em cima do trem, vai pegar, né? Aí você deixa, vai, pode ir, pode. A pessoa que quer passar na frente da gente no mercado, na caixa do mercado, sabe aquela situação assim, né? Que a gente... Que acontece no dia a dia. Que acontece, né? E você sabe que conforme a gente vai ficando com o cabelinho branco, vai ficando pior pra gente. Vocês sabiam disso? Porque a gente começa a acreditar que a gente tem privilégio. Olha só. Começa a acreditar que tem privilégio. Aí você pega o trenzão aqui, no tamanho do ATI ali, todo mundo sentado no seu lugar, e você fala, oh, meu Deus do céu, está escrito aí, e começa a pensar isso, que você que tinha que sentar ali, olha só como é. Isso daí é uma coisa satânica, viu, gente? Precisa tomar cuidado, viu? Não pode deixar esse negócio de 60 anos, 70, 90 anos entrar na gente, não, viu? Você vai no posto de saúde, está escrito lá, até 60, prioridade 1, até 80, prioridade 2, até 100, prioridade máxima. Meu Deus do céu! Daqui a pouco todo mundo vai ter prioridade, não é? Não é assim? Meu Deus do céu! E a gente começa a pensar que a gente é melhor que os outros. É a falta de paciência. Não é mesmo? Olha, vai pôr o carro, tem uma pessoa parada no carro, tem uma faixa lá, tem porque eu não sei por que eles pegaram essa imagem. Isso também é satânico. O camarada idoso, ele tem que andar de bengala? Meu Deus do céu! Não é essa fotinha que tem lá no chão? Não é uma fotinha que tem lá no chão assim? Meu Deus do céu! Aí você vê o carro lá e fala, esse aí é o meu lugar. Esse aí é o meu lugar. Olha só. Aí você vai pegar o trem, tem mais ou menos uns 20 andares para baixo, que agora tem uns trem que deve ter uns, esse do Ipiralto de Ipiranga, que deve ter uns 15 ou 20 pavimentos para você descer, para você subir. Aí você vai pegar o elevador, tá cheio de gente, tudo jovem, todo mundo, meu Deus do céu, esse elevador é para mim. Olha que ponto nós chegamos. Vamos voltar para cá, vamos voltar. Senão fica muito relaxada essa conversa, quando me chamam mais para vir aqui. Você vê que eles só me chamam quando não acham mais ninguém, porque fico vendo os expositores que vêm aqui, Júlia Nezu, Heloísa Pires, a Vilde Fioravante, tô lascado. Nem sei por que eles me chamam para vir aqui, meu Deus do céu. Por favor, né? Não é? Olha, é impressionante o negócio. Então, é isso, verificar o que a gente pode fazer para, sabe, não levar tão em conta isso. Você vê, é um prejuízo que você vai ter, ou está tendo, ou pode ter. Sabe, a gente vai devagarzinho relaxando um pouquinho para algumas coisas. Primeiro, para ganhar qualidade de vida. Faz muitos anos, de vez em quando pegava a condução e tinha aquelas pessoas com mais idade, acho que nem tinha a lei ainda, e aí alguém oferecia o lugar, era tão gostoso quando você via uma pessoa de idade e falava assim, não, deixa eu segurar, aqui que eu estou fazendo ginástica, está sendo bom aqui eu ficar segurando aqui o olho, pode ficar sentado. Tem um bom humor, sabe assim, uma pessoa com idade com um bom humor, não é tão gostoso quando a gente vê um cabelinho branco de bom humor, com a carinha assim suave, alegre, não é? Se alguém fala alguma coisa, ele sempre tem uma escusa, ele sabe lidar com aquilo, tem sabedoria para lidar com aquilo, sabe assim? Quando as pessoas estão nervosas, ele sabe contornar aquele nervosismo, assim, não cria mais um problema ainda maior. Olha só, tem que falar o antídoto da cólera. O antídoto da cólera. É isso. É a gente saber se comportar nos momentos difíceis.
Porque, veja, nos momentos fáceis, qualquer um se comporta. Não é mesmo? Qualquer um. Agora, quando o negócio está pegando fogo lá, tiro, bomba, cacetada, aí que a gente vai ver como é que a gente é. Porque na hora certinho, está todo mundo, né? Está na casa espírita, todo mundo está sentadinho, ouvindo, certinho, bonitinho. É fácil, né? Vir aqui na frente, falar, né? Não é fácil. Então, vai na sala de aula, por exemplo, lá em uma comunidade, vai fazer alguma outra coisa diferente, vai ver como é que é, né? Diferente. Então, nesses momentos, em família, por exemplo, épocas de festas de Natal, encontros de família, às vezes tem lá uma coisa de inflamar. Quando a pessoa tem esse antídoto da cólera, sabe lidar com aquilo. Não, gente, por favor, que é isso, meu Deus do céu, sabe como lidar? Fala com jeitinho, com amor, transmite uma energia de equilíbrio. Olha, se a gente conseguir chegar com o cabelinho branco, com essa energia de equilíbrio, olha que coisa, todo mundo vai querer ficar perto da gente. O Chico recebia dezenas e centenas de visitas. Sabe uma hora que ele falou? Ele falou assim, engraçado, o povo anda 500 quilômetros para vir ver um velho aqui. Por que eles não vão ver os velhos na cidade deles, nos bairros deles? Tem que vir até aqui. Mas é por causa da energia dele, não é? Porque se a gente vai pegar um velho no bairro da gente lá, Deus que me livre, sai de lá pior que foi, né? Porque tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem nada. Eu tropecei na pedra ali, me deu uma dor na unha, tá caindo a minha unha e tá refletindo aqui na ponta do meu cabelo. Meu lado esquerdo tá querendo paralisar, não sei se eu já tive um infarto e não percebi. Fui marcar o médico, não tinha médico, só daqui 2 anos, que tem a primeira consulta daqui 2 anos. Olha só, já tive diabetes, já tive 8 cirurgias, olha como é que... Vai. Eu tenho um amigo que se gaba de falar que já teve mais de 8 cirurgias. Eu falei, meu Deus do céu, 8 cirurgias, né? Que coisa, né? E outro dia ele ligou para mim e falou, fiz a última, agora foi no olho, fiz a catarata. Eu falei, misericórdia. Então, é energia boa. Sabe por quê? O Chico tinha assunto para qualquer coisa. Você falava do Corinthians, ele falava do Palmeiras, ele falava do político, ele falava da guerra, ele falava de qualquer coisa. De qualquer coisa. Espiritualidade. Espiritualidade então se fala, né? Brincadeira, rima, poesia. Olha um hábito interessante que o Chico tinha. As pessoas que iam levar ele na casa dele, depois da reunião do grupo, dava uma caroninha para ele, não era muito longe a casa dele da casa da prece lá. E às vezes ele começava a conversar com a pessoa, já era 2 horas da manhã, e ficava falando, conversando, o outro falando, e o outro retrucando, e falando, e conversando. Quando ia ver, já era 4 horas da manhã, na porta da casa dele. Aí ele descia do carro, e só entrava em casa, olha só, olha que hábito interessante, só entrava em casa quando o carro sumia, ou virava a esquina, ou sumia no horizonte, ia embora, sumia. Só entrava no carro assim, em casa assim. Imagina só. Aí eu fico pensando, meus familiares, quando vão lá na minha casa, moram em prédio. Aí quando eu vejo que o pessoal tá falando que está indo embora, eu faço que estou dormindo no sofá, assim, para ninguém precisar despedir de mim. Eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que melhorar isso, não é possível. Olha, quantas renovações que eu já fiz e não consegui melhorar isso. Eu não acompanho nem para a porta do elevador, imagina. A gente não acompanha, né? O certo era acompanhar, descer, ir com a pessoa no carro, embarcar a pessoa, dar tchau. Isso é o certo. Quantas outras coisas mais é o certo? Saber escutar uma pessoa que às vezes fala demais que a gente não aguenta. Mas desculpa, deixa ela falar, deixa. Sabe? Você pensa assim, fazer um teste comigo, eu vou escutar até a hora que ela não parar de falar sozinha, não vou falar para ela. Olha, agora a senhora dá licença, que meu olho vai passar daqui a 5 minutos. Vai fechar, o metrô vai fechar daqui a 5 minutos. Então deixa a pessoa falar, sabe assim. Aí você perder a hora, às vezes, em alguma coisa que você vai, mas sabe aquela coisa? Hábitos que nós precisamos criar de convivência, de amor.
Não sei, né? Quem está em casa, como é que faz? Não tem uma forma para quem está em casa, não sei. Mas se tiver em dúvida, vai lá e lava um tancão de roupa, um tancão de louça, tá certo? Se não der conta disso aí, bate no vizinho, pergunta se tem muita louça, vai no vizinho, lava também. Se morar em casa, não tiver vizinho, pega a vassoura e sai varrer na calçada, o quarteirão inteirinho, limpa tudo, tira todas as folhas, põe no saquinho, guarda. É umas coisas que parecem até brincadeira, mas assim, a gente já tem um cabelinho branco, por exemplo, aí vai o neto em casa, não tem nada para o neto comer. Você fala, meu Deus do céu, não tem nada, não tem um bolinho, não tem nada para ele. Vocês lembram quando a gente era neto também? Como era gostoso ir na casa da avó? Aí chega lá na casa da avó, a avó não tem nada. Mas você não saía de lá assim, tá empanturrado. É pão de queijo, pastel que ela fazia, era bolo e um monte de outras coisas. Aí no fim, leva esse pirulito aqui, meu Deus do céu. E a gente não tem hábitos assim, olha como que nós estamos nos isolando cada vez mais. Não? E eu fico pensando numa coisa. O hábito da cólera também é um hábito que a gente vai criando, né? Tudo irrita a gente, tudo aborrece. Tudo irrita. O cachorro que está latindo no vizinho irrita. O moço que tem a guitarra do outro lado também irrita. Sabe? O sapato da mulher que fica num prego em cima, tec, irrita. A descarga que está quebrada no vizinho irrita. Tudo irrita. O motoqueiro que passa na rua com aquela motocicleta, graças a Deus agora tem moto elétrica. A moto elétrica faz nenhum barulho. Fala, meu Deus do céu, vamos rezar para daqui a uns 5 anos não ter mais nenhuma moto a combustão, só tem moto elétrica. Porque aí não tem barulho, não tem nada, eles passam, a gente nem percebe, só precisa tomar cuidado na rua, eles atropelam a gente, que a gente não escuta, né? Então tudo irrita. Olha, tudo irrita a gente, tudo irrita. Bom, então a ideia básica do Evangelho vai nos dar condições para que a gente possa avaliar em nós o que podemos fazer de melhor para sairmos melhores daqui, porque todo mundo quer sair melhor, todo mundo quer sair melhor. Mas para isso a gente precisa perseverar, a gente precisa estudar a si mesmo, sabe? A gente pode estudar o livro dos Espíritos igual o Divaldo está fazendo, mas o importante mesmo é a gente estudar a nós mesmos, pensar assim, eu preciso ser melhor, dar respostas melhores, olhar com menos soberba, sabe assim, quando a gente olha com soberba? É aqui o caixa. Sabe assim? Acreditar que nós não temos privilégio nenhum, que nós estamos aqui em processo de educação. E olha, é uma grande bênção quando a gente encontra dificuldade. Essas facilidades, vejam os nossos jovenzinhos que estão encontrando só facilidade, como eles estão vivendo hoje. Como está difícil de educá-los hoje, como está difícil. Porque a gente não sabe o que fazer. Eles ficam atrás daquelas telas e telas e mais telas e telas e telas. Hoje eu vou sair, tá? Onde você vai? Vou ao cinema. Mas adianta alguma coisa? Assiste semana inteira que a televisão, o tablet, o celular, não sei o quê. Vai sair e vai no cinema. Vai na outra tela, na tela maior, né? Você fala da educação, essa questão de filhos. Por que todo mundo tem um cachorro hoje? Todo mundo tem um cachorro, né? Em casa já sugeriram isso, que era para mim adotar um cachorro que estava lá na rua. Eu falei, bom... Mas é um filho, né? Se eu adotar um cachorro, eu vou ter que tirar um dos meus filhos e botar ele para a rua, né? Uma coisa ou outra, não dá para ter os dois, né? Mas hoje as pessoas têm esse carinho, vamos dizer assim, pelo animal, né? Alguns até em excesso, mas nós não estamos aqui para falar disso, mas é que, na verdade, a ideia básica é que a gente arrume formas de viver. Criar na gente um negócio chamado controle emocional. Sabe aquele controle emocional? A pessoa fala assim, tá tudo bem com você, tá tudo bem. Você tá vindo pegar um assim pelo pescoço, sabe? Mas você aguenta, segura a onda. Tá tudo bem com você, você fala, se melhorar eu aguento. Sabe assim?
controle emocional. Nas horas chave, nas horas certas. Porque ser bonzinho, pacífico, não resolve nada numa hora tranquila, não resolve nada. O que resolve é na hora forte, na hora pesada, na hora difícil. Isso resolve. Mas na hora que é tudo, fácil, qualquer um pode fazer. Mas e na hora difícil? Como é que nós fazemos? Então a gente precisa se preparar para isso. Estudar bastante, trabalhar bastante, olhar para dentro de si e pensar assim, eu preciso entender por que essas coisas me aborrecem profundamente. Por que isso me aborrece? E às vezes é curioso, porque às vezes você encontra uma pessoa na rua, e às vezes você viu aquela pessoa há pouco, mas você não sabe por quê, mas você não vai com a cara dela. Não tem a tal da simpatia, antipatia recíproca. O Evangelho fala disso. Coisa do passado. Não é assim? E a gente não tem que lidar com isso. Então, às vezes, a família está indo muito bem, daqui a pouco entra um genro. Entra um genro. Permissivo, põe o pé no sofá. Aí você chega em casa, 11 horas da noite, 10 horas, tem alguma coisa para jantar? Vê o que sobrou lá, porque a tua filha fez tudo que tinha de melhor para ele. E aí você pensa assim, ai Senhor, controle emocional. Às vezes com filhos, com netos. Com netos é mais fácil, né? Mas com filhos é mais difícil. Mas saber falar as coisas na hora certa. Tem um aprendizado, a gente não pode falar coisa pessoal, sabe? Mas se a mãe de um amigo meu que ensinou para ele uma coisa curiosa, sabe? Qualquer coisa curiosa que ela me ensinando. Quando ele ia falar alguma coisa do pai, assim, à noite, final de semana, aconteceu um problema, assim, vai ter que resolver. A mãe falava assim, não adianta você falar nada para ele agora, você vai ficar nervoso, não vai dormir. Espera, amanhã você fala. Olha que ensinamento bonito. Não é de saber esperar o momento certo. A gente também dar notícias para as pessoas. Vai dar uma notícia, fulano morreu. A primeira quer ligar para todo mundo, 2 horas da manhã, misericórdia, espera amanhecer. E aquele que está no Japão? Você está no Japão, sabe, não tem um pouco de compaixão também? Vai fazer o homem sair de lá, do Japão até aqui, vai sair, chegar correndo aqui, quando chegar aqui, ele é enterrado, infeliz. E fez uma viagem, que se matou para chegar e não deu tempo. Não dá tempo. Hoje parece que tem um negócio de vídeo, não tem uns enterros com vídeo. Já viram isso, não? Tem live de enterro, Aí põe a live. Mas isso é real, tem a live do enterro, aí a companhia faz a live direitinho, põe a filmagem, né? Deve ter a introdução, deve ter umas bailarinas que começam e tal, depois mostra o morto, né? Como é que ele está lá deitado, a roupa que ele pôs, essas coisas. Vai ter assunto mórbido, não? Meu Deus do céu. Vocês vieram aqui numa quinta-feira à noite para escutar essas coisas, não há misericórdia. Vou melhorar um pouquinho, mas dá a notícia certa, na hora certa, sabe? Porque deixa as pessoas dormirem, 7 horas, 8 horas da manhã, você fala, olha, fulano não conseguiu, não aguentou, desencarnou. A gente não é médico, a gente não vai ressuscitar a pessoa, a gente não vai resolver nada no meio da madrugada, não vai acontecer nada, absolutamente nada. Então, essas coisas assim, sabe? Você sabe que a pessoa fica aborrecida com determinadas coisas, evita falar aquilo, sabe? Deixa aquilo para o momento mais adequado. A gente não tem esse cuidado. Aliás, no fundo, a gente tem uma coisa mórbida na gente, que a gente gosta de falar isso para ver o circo pegar fogo. A gente adora ver irritado, nervoso, né? Então tem um amigo meu também, que tem uma cunhada especial, sabe? Ele tem uma cunhada especial, esse amigo meu, e ela fala uma palavra, a família inteira quer virar mesmo e derrubar o prédio. Quando ela fala uma palavra, aí o meu amigo falou assim, eu vou ter que descobrir uma que ela também não gosta, e ele descobriu.
Então quando ela fala uma palavra que todo mundo não gosta, aí fala outra que ela não gosta, aí fica assim, né? Pega o fogo total, né? Porque os irrita de cá e os irrita de lá, então pega fogo total. Mas a ideia básica é essa. Por que isso nos incomoda? O que isso nos faz incomodar? O trânsito, por exemplo, é um grande desafiador da gente, do nosso período, da nossa forma de ser. E aí a gente vai pensando o seguinte: conforme a gente vai ganhando experiência no trânsito, com anos de direção, com anos de volante, a gente vai começando a ficar mais permissivo, permitindo que as pessoas... Você está vendo que a pessoa vai fazer alguma coisa, sabe? O meu amigo tinha uns filhos, então toda vez que alguma pessoa falava alguma coisa para ele, falava assim: olha aí o que ele está fazendo, né? Aí ele falava para o filho dele assim: é que ele está aprendendo. O motorista de ônibus está aprendendo, de táxi está aprendendo, o motoqueiro está aprendendo, está todo mundo aprendendo. Então era uma coisa assim que não era impactante, né? Porque se você olhar para o outro e falar assim: ele está aprendendo, não é mais fácil a gente aceitar? Ele não sabe ainda, ele está aprendendo. Ele pode ter 50 anos de volante, mas às vezes não aprendeu ainda, que tem que dar seta para virar, que tem que parar no lugar certo, né? Essas coisas. Quando for parar o ônibus, ele tem que encostar o ônibus no cantinho, não segurar toda a faixa, todos os dois lados de trânsito, essas coisas. Se ele vai descarregar o carro, se ele é um Uber, ele vai descarregar a pessoa, põe a pessoa numa condição que possa não atrapalhar o trânsito. Mas isso é anos, muitas vezes anos, não adianta ninguém ficar forçando, batendo a cabeça, querendo que ele aprenda na marra. Muitas vezes isso é anos de convívio. E aí a gente conclui o seguinte: que na maioria das vezes, o bom motorista já foi um bom pedestre. O bom pedestre, ele já é ou foi um bom motorista. Nossa, vou querer que ele pare aqui, vai parar todo o trânsito, tem que ter, esperar um minutinho, pode ir, vai, passa, porque vai segurar todo o trânsito, por causa de quê? Um bom pedestre sabe como que funciona o trânsito direitinho, não é? Ele sabe como se posiciona quando ele vai atravessar, vem vindo uma motocicleta, se ele fala que vai indo para frente ou se ele volta para trás. Mas isso exige experiência. O controle emocional também exige experiência da gente. Então, a gente agora vai fazer esse trabalho forte de entender o que nós podemos fazer por nós mesmos, fazer esse balanço, não é? O Santo Agostinho, então, fala que ele fazia esse balanço e cada dia ele procurava mudar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. Que a gente possa fazer isso para se livrar da cólera, para perder esse hábito de criar condições para que as pessoas fiquem colerizadas, que a gente possa ter compaixão disso, isso é uma coisa muito importante também, e que a gente possa também, no fundo, né, viver melhor, porque eu acho que viver mais leve não é muito melhor? É muito melhor. Então, por exemplo, assim, alguém fala: o caixa te deu o troco errado, verdade, acho que ela não sabe fazer conta, vamos lá, não, deixa pouquinho, deixa pra lá. E melhor e mais fácil. Ninguém vai enganar. 10 centavos são 10 centavos. Você volta lá, faz um escândalo, chama a polícia, bombeiro, a CIA, o FBI, porque alguém errou no troco. Sabe, ser mais leve, mais suave. Está descendo a serra e está todo mundo indo pelo acostamento. Aí você olha e fala: eu já fiz isso também, mas era tão bom, mas agora não vale a pena. Está tão gostoso descer devagarzinho aqui, porque no tempo que eu descia, com aquela perua, aquele fusquinha que quase nem tinha freio direito, né? Morria de medo, aquele Passat, né? Aquele Fiat. Então aí a gente vai direitinho, porque sabe que as pessoas têm ansiedade, mas que no futuro elas também vão ser diferentes. Então, na hora de uma fila, essas coisas de privilégio de cabelo branco, eu acho que posso ser processado por ter falado isso, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, né? Porque hoje estão dando tanto privilégio pra gente. O meu amigo foi no Banco do Brasil uns anos atrás, esse meu amigo aí, e aí não tinha ninguém no banco, não tinha ninguém, ele pegou a senha e falou: agora eu sou o próximo. Daqui a pouco entrou um cabelo branco, aí o caixa chamou ele. Aí ele falou: bom, agora eu sou o próximo. Daqui a pouco entrou outro cabelo branco, o caixa chamou o cabelo branco. Aí chegou o terceiro, meu Deus do céu, mas que coisa é essa? Mas só chamar, quer dizer que tem que esperar todo mundo passar aqui primeiro para poder passar, né? Então agora a gente tem essa condição
a gente pode, né, eventualmente, sentindo que isso está muito exagerado, controlar um pouquinho a gente mesmo, né? A questão dos bancos, do ônibus, não ser tão exigente. E outras coisas mais, não é? Porque a gente não chegou com 60, 80 anos para ser colérico, irritadiço. Já pensaram como que vai ser a nossa vidinha assim? Não tem médico que cure, não é? Já pensaram? Muito mais difícil curar, não é? Quando a gente tem a vidinha branda, aí é tranquilo, a gente vai no posto de saúde, só daqui a 2 anos fala, graças a Deus que é só daqui a 2 anos, né? Porque pelo menos, né, posso fazer outras coisas. A gente sai do plano de saúde, sabe? Sai. Porque os filhos da gente, quando quer dar qualquer coisa pra gente fazer, eles põem a gente no plano de saúde. Aí ele fala assim, você não foi ver o que está dando nas suas costas? Porque a senhora ganhou o plano de saúde? Cuidado, hein? Aí você vai lá, tira a chapa das costas, tem que voltar no médico outra vez, e fala assim, apareceu uma mancha aqui que parece que é no pulmão, tira uma chapa, volta com a chapa do pulmão, depois volta para outra vez, fala, meu Deus do céu, o senhor está com fôlego? Não, então deve ser o coração, investiga tudo. É claro que vai achar, não vai? Mesmo um carro usado, se você começar a investigar muito, é pastilha de freio, é óleo de câmbio, é não sei o que, você vai achar alguma coisa. Então o plano de saúde tem esse problema, porque o filho fala assim, custa R$1.500 e você não vai. Obriga a gente ir uma vez por semana, meu Deus do céu. No plano de saúde, né? Tem uns que são espertinhos, sabe o que eles fazem? Eles fazem agora ginástica, pilates, não sei o que. Então o povo vai no plano de saúde, está achando que vai na consulta, não vai no pilates, no plano de saúde. Ainda tem isso ainda aí? Antigamente tinha uns meses atrás, tinha um negócio desse aí, fazer pilates lá no plano de saúde, tudo. Marcava viagem, essas coisas aí. Agora não sei como é que tá, mas... Então se a gente ficar investigando muito, então você vai no posto de saúde, sossegadão. Poxa, a gente só tira sangue até às 7 da manhã, agora são 9h30, graças a Deus, não vai tirar hoje? Quando pode vir? Ah, então o senhor vem daqui 3 meses, aí você volta daqui 3 meses para fazer o exame. Quando você vai fazer o exame, você já sarou sozinho. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ilumine. Então é isso. É melhor rir do que se encolerizar, não é mesmo? Muito bem. Eu nem sei se vão chamar eu de novo para vir aqui.